Observatório Latino. Boa noite, amigos da Rádio Vox. Bem-vindo a mais um Observatório Latino. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro, e parece que, como toda sexta-feira 13, ela traz maus presságios, pelo menos das notícias que eu tenho para informar hoje. Muitas coisas vêm acontecendo desde a semana passada, na Colômbia, na Venezuela, mas sobretudo na Argentina. E é dessa que eu vou falar hoje, porque apesar de estarem acontecendo coisas gravíssimas, eu não vi a imprensa brasileira dar nenhum destaque ao que se passou lá e continua acontecendo até hoje, até de onde eu tive notícia. O que aconteceu na Argentina foi o seguinte: os policiais argentinos resolveram, a partir de Córdoba, da cidade de Córdoba, resolveram fazer uma greve, reivindicando melhores salários e melhores condições de trabalho e etc. E a partir daí, então, começaram umas ondas de saque de uma violência tão descomunal que hoje já se conta 13 mortos desde que começaram essas ondas de violência por parte da população. Então, depois de Córdoba, outras cidades também resolveram aderir, os policiais de outras cidades também resolveram aderir à paralisação. E o que vem acontecendo em decorrência disso é de estarrecer. Então, segundo o Instituto de Investigação Social, Econômica e Política Cidadã, essa onda de saques, segundo eles, é em decorrência da pobreza e também em decorrência da cumplicidade das polícias com o narcotráfico. Segundo o presidente dessa organização, o senhor Isaac Rudnick, esses saques podem ter uma vinculação com a cúpula policial, que foi toda demitida por ter sido provado o envolvimento deles com o narcotráfico. Em setembro, toda a cúpula da polícia foi demitida. Mas eu não acredito nisso. Realmente não parece ter nenhuma relação. E, obviamente, sendo uma organização governamental, é óbvio que a culpa sempre vai ser dos outros, né? Vão querer sempre incriminar a polícia, como se vê e como é uma das determinações do Foro de São Paulo, da nova ordem mundial, dessa nova governança, né? Que visa a desmoralizar primeiro e destruir depois as polícias e as forças armadas. Então, esse senhor Isaac Rudnick declarou no dia 4, um dia depois que começaram as manifestações, declarou o seguinte: desde ontem, terça-feira, 3 de dezembro, a cidade de Córdoba se vê sacudida por fatos que transcorrem simultaneamente. O aquartelamento policial para motorizar uma reclamação salarial e uma onda de saques e assaltos massivos em diversos negócios da cidade. Em um país cujo PIB não deixa de crescer, porém que nas remunerações dos empregados públicos estão permanentemente atrasados e persistem altos níveis de pobreza e indigência, os reclamos de aumento de soldos por parte das forças de segurança não é um elemento que tem estado ausente nos últimos anos, como tampouco as tentativas de apropriação compulsiva de alimentos e outros elementos de primeira necessidade por parte dos setores mais necessitados com a proximidade das festas do fim de ano. Mas, neste caso, há uma soma de elementos diferentes que são significativos. Há 2 meses, no mês de setembro, a cúpula da polícia de Córdoba foi
relevada por cumplicidade com o narcotráfico. Um suposto agente coberto denunciou aos próprios chefes da divisão policial encarregada da luta contra os narcos. Em invasões de domicílio posteriores, a Justiça teria apreendido documentação probatória da proteção policial a vários personagens implicados em diversos fatos delitivos. Os policiais de alto grau acusados permanecem detidos. Por outro lado, o índice barrial de preços, as percentagens de pobreza e indigência que verificamos em Córdoba, como no conjunto do país, triplicam aos que anuncia o INDEC. O INDEC é um órgão do governo que dá o índice geral de estatísticas assim, de inflação, de preços de cesta básica e coisas do gênero. A pobreza não baixa de 26%, enquanto que as pessoas e famílias indigentes que não têm os recursos suficientes para se alimentar superam os 7%. E aqui eu faço uma parêntese no texto desse senhor Isaac Rudnick, para lembrar que é exatamente por conhecer tão de perto uma pobreza gritante, uma miséria absurda, que o Papa Francisco sempre fala naquela história de ter compaixão com os pobres, de ajudar os pobres, porque ele conheceu de perto. E não só por ser argentino, por ser arcebispo de Buenos Aires, mas porque ele visitava as favelas, aqueles bolsões de miséria chamados Vidas de Miséria, né? Então, continuou o senhor Isaac Rudnick dizendo que, entretanto, ontem e hoje, viram-se mais habitantes dos bairros humildes pedindo e buscando alimentos, e mais imagens de motocicletas fazendo ostentação de armas e disparando para o ar, percorrendo os bairros e intimidando a população. A pobreza e a indigência estrutural que se manteve e mantém, apesar de mais de uma década de alto crescimento, é base para o inegável incremento da distribuição e do alto consumo de drogas e o crescimento do narcotráfico, para a corrupção policial e de outros funcionários do Estado. Se efetivamente se cair a raiz dos problemas que produzem este tipo de situações, não se deve esquecer de mencionar destes temas que estão na base. O governo da cidade de Córdoba, que negociou e assinou um acordo com a direção dos policiais aquartelados, afirma enfaticamente que os saqueadores não eram famílias necessitadas, mas ninguém diz quem foi. E, de fato, o que se viu, depois eu vou publicar no Nota Latina 3 vídeos de situações diversas, de saques, que foi uma coisa assim absurda, e o que mais se vê são motos. E isso me lembra um pouco também as manifestações desse tipo, esses atos de vandalismo que se viu aqui no Brasil. E desde julho, né, que se viu em manifestações no Rio e São Paulo, sobretudo, como também na Venezuela. Sobretudo na Venezuela, onde as milícias bolivarianas são motorizadas. A maioria dos militantes, quer dizer, da militância mesmo oficial do chavismo, anda de moto e armada. E são muitas motos nas ruas. E o mesmo se viu nesses vídeos que eu vou apresentar no Nota Latina para vocês verem. Muita gente de moto, pessoas invadindo um estabelecimento comercial, saindo com caixas e mais caixas na mão, e muito tiro, muito barulho de tiro, muita correria. No dia 6, o aquartelamento policial em Córdoba contagiou, a partir do dia 6, né, contagiou as outras cidades. Em Mendoza, os policiais estavam cobrando um aumento de salário de 4.500 pesos, o básico, mais hora extra. E o presidente da Associação Mutual do Personal Policial, o senhor Omar Alcalde, disse o seguinte: queremos que a polícia mendocina tome nota do que se passou em Córdoba.
O que ocorre quando a polícia não está lá. Quando alguma pessoa honesta ocorre de aflorar esse instinto delinquencial que vieram os saques e os tiroteios. Agora, em Tucumã, no dia 10, houve muitos incidentes graves no governo da cidade, e depois dessa resolução de se manter a greve policial. Ali morreram 3 pessoas. Um jovem faleceu em um acidente de trânsito enquanto escapava na moto com mercadoria roubada. Outro de 33 anos morreu no hospital por lesões com arma de fogo na barriga, no abdômen. E o terceiro homem morreu por uma ferida de bala na cabeça. Não se revelaram as identidades dessas pessoas. Em Entre Rios, um homem que participava de uma tentativa de saque morreu eletrocutado, segundo confirmou o governador Sérgio Uribarri. Mas não confirmou o que informou o diretor do hospital Masbernat, Roberto Quarron, que outra vítima fatal se somou. Um jovem de 23 anos que deu ingresso nesse hospital. Ele veio com um corte violento na traqueia, quer dizer, a gente poderia quase que dizer um degolamento. Um jovem de 23 anos. Em La Rioja, desde o dia 9, um grupo de 200 efetivos policiais entre unidade e de aposentados se autoconvocaram com a intenção de solicitar ao governo um incremento salarial. Também entraram em greve. Após várias negociações, finalmente ambas as partes chegaram a um acordo. Do mesmo modo, aconteceu também no dia 11, já se tinha um aumento do número de mortos. E o que aconteceu na cidade, em Buenos Aires, houve um assassinato assim, brutal, absurdo, uma coisa pavorosa mesmo de se observar. Tinha um senhor chinês, Lin Zhangqian, que tinha um supermercado. E durante a semana dos protestos, houve um corte de luz que terminaram com uma invasão do seu supermercado. Esse senhor Zhangqian resistiu ao saque e atirando, né? Mas não pôde conter 50 pessoas que se lançaram sobre o seu supermercado. Quer dizer, 50 pessoas contra um não é brincadeira, né? E finalmente, no dia seguinte, ele apareceu morto depois que incendiaram o seu supermercado. Quer dizer, invadiram, roubaram e ainda incendiaram o lugar, matando o proprietário, que não tem nada a ver com a greve dos policiais, né? O segundo morto foi registrado na cidade de Córdoba, onde começaram os aquartelamentos e se derivou dos saques. Javier Alejandro Rodrigues, de 20 anos, faleceu após receber uma bala nas costas que saiu pelo tórax, enquanto ele volta contra o jovem que no descampado entre os bairros de Ciudad Evita e Parque de Antunes, no sul da cidade. Soube-se que ambos teriam participado de um roubo numa casa de eletrodomésticos localizada no limite de Antunes, com ampliação a 1º de maio. Em Chaco morreram 4 pessoas. Christian Vera, um oficial da polícia de 35 anos, caiu ferido com uma bala na segunda-feira em uma tentativa de evitar um saque no centro da cidade. Morreu horas depois no hospital quando o disparo que recebeu na perna derivou em infecção generalizada. Ricardo Romero, um jovem de 23 anos, que o vice-governador Juan Carlos Basilev Ivanov identificou como um dos piqueteiros
que tentaram entrar no comércio, também no centro da capital provincial, foi assassinado pelo dono do local. As outras duas pessoas que morreram na segunda-feira em Resistência são Carlos Luiz Silva e Anabélia Corrida, que estavam também no lugar onde caíram Cristian Vera e Romero, embora, segundo o governador, suas mortes não tiveram nada a ver com os saques. Em Jujuy, na localidade de Perico, 37 quilômetros no sul da capital da província, um jovem cuja identidade não foi revelada morreu no domingo passado numa tentativa de saque em um local de uma loja de roupas desportivas. Segundo a mídia local, ele recebeu um soco em meio de uma forçada com outro suposto saqueador, que estavam forçando a entrada numa loja, e o caixeiro do comércio lutava contra eles e ele terminou morrendo no ato. No dia 12, as notícias são a mostra de um país completamente dividido. Por um lado, em zonas da Praça Independência em São Miguel do Tucumã, milhares de cidadãos que se manifestaram espontaneamente na casa do governo, passadas as 20 horas, foram reprimidos pela polícia local com balas de borracha e gases lacrimogêneos. O vídeo dessa situação toda, vivida ontem, eu vou publicar no Nota Latina porque é preciso que vocês vejam o horror que estava tudo aquilo. A população estava ali se queixando da greve da polícia, né? E os saques que decorreram pela ausência de proteção da cidade, do comércio, enfim. Então as pessoas foram para lá protestar, com panelas, batendo panelas e gritando palavras de ordem e tal. A princípio parecia uma coisa pacífica, mas a polícia não permitiu que eles se dirigissem até a casa do governador. E aí, então, a violência foi muito grande. Vocês podem ver o vídeo, inclusive aparece uma pessoa com um ferimento na cabeça completamente ensanguentado. E esse fato, segundo conta o informativo Urgente 24, eram pessoas que foram solicitar ao governador José Alperovitch uma maior segurança, já que os saques e os atos continuam em diferentes pontos da cidade. Aí, então, quem estava ali eram os vizinhos do governador, estudantes, comerciantes, que se manifestavam pacificamente e pedindo que se resolva alguma coisa, porque os atos vandálicos continuam, né? Então, quando eles tentavam entrar na casa do governo, foram violentamente reprimidos pela polícia. E quando fecharam os portões, a polícia fechou os portões, as pessoas começaram a lutar para voltar, porque a situação estava muito feia. Mas enquanto isso, em Tucumã as pessoas pediam uma providência do governador, resolvesse logo a questão com os policiais, para que aquilo tivesse um fim, Cristina Kirchner, a presidente, bem próximo dali, na capital federal, Buenos Aires, ela celebrava os 30 anos da democracia, apesar das críticas, né, que as pessoas faziam uma situação caótica que o país estava passando, com tanta violência, com tantos mortos já, e ela, ignorando completamente, dançou na praça, ainda fingiu, debochando das pessoas que estavam reclamando, pegou uma panela e também ficou batendo e dançando com a panela. Ridícula. Agora, hoje já chega uma notícia um pouco melhor, que após esses reclamos todos dos policiais, então, para evitar novos aquartelamentos, ela resolveu negociar aumentos com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com a Prefeitura e Polícia da Segurança Aeroportuária. Mas disso daí surgiu um outro rumor, já que os policiais conseguiram
algum sucesso nas suas petições, nas suas reivindicações de aumento. As Forças Armadas, na Grande Buenos Aires e nas outras cidades mais sensíveis, já anunciam que vão fazer um aquartelamento também. Aí a coisa começa a esquentar, né? Agora, segundo o secretário de Segurança Nacional, Sérgio Berni, ele diz que estão trabalhando para encontrar soluções e coordenar ações preventivas ante a aproximação do novo aniversário dos acontecimentos de 19 e 20 de dezembro de 2001, que motivaram a queda de Fernando de la Rúa, e eles temem que se realizem ações similares em outras cidades, né? Então, antes que aconteça alguma coisa mais grave, ele diz que já está se articulando e planejando ações preventivas para que não ocorra mais distúrbios. Agora, ontem no fim da tarde, mais violência aconteceu no Dia Internacional do Torcedor de Boca Juniors, né? É o time mais popular da Argentina. E eles se aglomeraram no obelisco, na altura da Avenida Corrientes e 9 de Julho, e mais distúrbios aconteceram contra a polícia, né? Entre bandeiras e cantos, eles convocaram uma manifestação para as 17h30 da tarde, né? E começaram a atrapalhar o trânsito, depois subiram nos telhados, nas marquises, e apesar da operativa de segurança procurar evitar conflito e incidentes, eles começaram a jogar paus, pedras e garrafas em cima dos policiais, deixando inclusive policiais feridos. E aí, depois disso, novamente, os roubos e os saques, novamente a mesma cena de vandalismo se repetiu. E muitos torcedores fanáticos estavam bêbados, né? E 2 policiais ficaram feridos. Muita gente brigando, muita confusão, muito descontrole. E foi necessário, inclusive, cancelar ou suspender um evento cultural que estava acontecendo, que é um grupo de uma escola de balé do Teatro Nacional. Umas menininhas estavam realizando uma apresentação, né, fazendo uma apresentação de balé, e teve que ser suspendida, né, essa apresentação, e todo mundo foi mandado embora para casa por uma questão de segurança, tamanho que foi o vandalismo. Então, quer dizer, a gente está acostumado aqui no Brasil a ver essas coisas também, né? Vandalismo no futebol, torcidas fanáticas que parecem mais um bando de vândalos, né, de malfeitores, e do mesmo modo que a gente também viu nos meses, a partir de julho, né, as manifestações que ocorreram principalmente no Rio e São Paulo, a gente via perfeitamente que aquilo era tudo uma coisa orquestrada, não tinha nenhuma manifestação espontânea, porque não existe geração espontânea, né? Aquilo era tudo orquestrado, eram pessoas pagas e bem organizadas para promover toda aquela ruaça que se viu. E do mesmo modo acontece agora na Argentina. Então essas pessoas que estão sendo acusadas de saque, de serem os pobres, os miseráveis, pode ser, não duvido não, que tem algum deles pelo meio, porque a fome, diante de uma tentação, aflora talvez um caráter fraco, uma personalidade não muito bem formada. Mas eu não acuso essas pessoas, não. Eu acho que tem quem está por trás da grande confusão mesmo, do vandalismo mais violento, inclusive depredação do patrimônio, da morte daquele
comerciantes chineses, isso daí é tudo gente orquestrada e organizada. Não é uma manifestação espontânea, não são pessoas pobres, famintas. São pessoas que estão muito bem, inclusive porque tem moto. Né? Eu nunca vi um miserável com moto. Né? E então hoje já se contabiliza o 13º morto em 2 semanas, sendo o 5º da cidade de Tucumã, embora que muito provavelmente mais cedo ou mais tarde venha uma notícia de que mais uma pessoa, esse número aumentou para 14, porque há uma pessoa, uma mulher que também está agonizando. Ela atualmente está conectada com um respirador artificial, porque um carro passou por cima dela. Então, as cidades que mais se viram afetadas nessas manifestações foram Buenos Aires, Entre Rios, Jujuy, Chaco e Córdoba. Infelizmente, a coisa é muito séria. Agora, o mais absurdo dessa situação é que o juiz Estrela, o juiz Holofote, o juiz Baltazar Garçom, vinculou esses protestos policiais ao julgamento dos crimes cometidos durante a ditadura militar. É mole um negócio desse. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Quer dizer, o policial tem que ganhar mal, tem que ser maltratado, tem que viver miseravelmente, não tem direito de reivindicar um melhor salário e melhores condições de trabalho, porque tudo isso está relacionado com o tempo da ditadura militar. E para Garçom, diz aqui no jornal, esses levantamentos dos policiais não estão relacionados ao reclamo de melhores salários e condições de trabalho, absolutamente, senão com os interesses, entre aspas, que os julgamentos estão falando a respeito da trama civil e empresarial. E aí ele diz que não é casual os levantamentos policiais na Argentina, porque os julgamentos estão tocando esses interesses em investigar a trama empresarial durante a outra ditadura militar, como ilebesma ou papel prensa. E ele, curiosamente, é uma notícia que eu inclusive não sabia, apesar de ele estar destituído, ele foi destituído do seu cargo no ano passado por cometer escutas ilegais para favorecer aqueles a quem ele... Quer dizer, ele como juiz ele não tinha o direito dessas coisas, mas ele mandou implantar escutas ilegais nos telefones dos advogados dos casos que ele estava cuidando, né, que eles estavam sob o seu julgamento, e a partir daquilo dali, então ele fazia o julgamento, quer dizer, ele não fazia o julgamento nos dados apresentados pelas partes, mas pelo que ele tinha escutado e a concepção que ele tinha daquilo dali. Se, de acordo com a sua ideologia, o seu pensamento, a sua forma de querer conduzir as coisas, ele condenava ou não. Então, isso foi descoberto e ele foi destituído do cargo, não é mais juiz e está impedido de atuar como juiz durante 12 anos. Mas, apesar disso, ele é uma pessoa que goza de muita influência, lamentavelmente, né? E porque ele só favorece as esquerdas, os comunistas, os terroristas, enfim. E ficou famoso por ter condenado o general Augusto Pinochet, que se viu frustrado porque não conseguiu prendê-lo, encarcerar ele à prisão perpétua, como era o desejo dele, porque Pinochet morreu antes. Então ele está, nesse momento, ele está na França, que é o presidente de honra de um colóquio internacional sobre o Plano Condor, que é organizado pelo Coletivo Argentino pela Memória, que é um grupo mais ou menos semelhante a esse que temos aqui no Brasil, da Comissão Nacional da Verdade, que, na verdade, só
só se interessa, ou só julga, ou, enfim, só põe no banco dos réus os militares e os agentes da segurança que atuaram na época da ditadura, né, na época do período de exceção que aconteceu na Argentina. Porque, como aqui no Brasil e nos outros países, os próprios terroristas continuam no poder, cometendo crimes bárbaros, atrocidades inomináveis, mas esses já há tempo, conforme eu já falei em várias ocasiões, em palestras, em artigos e tudo mais, e aqui mesmo no próprio programa, os militares argentinos foram excluídos da lei de anistia e por isso estão sendo julgados. E agora existe um evento, está acontecendo um evento lá na França, onde esse sujeito que não tem nenhuma moral, que foi destituído de suas funções pelos seus próprios pares, por unanimidade, eu me lembro perfeitamente bem, eu acompanhei esse caso, agora ele está lá na França presidindo como presidente de honra um colóquio sobre o Plano Condor. E